pessoal, oi Boc Members, oi pessoal do Grupo Perimplantar. Hoje a gente está aqui com o professor Dr. Marcelo Nunes, que ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre reconstrução tecidual e perimplantar. Tudo bom, Marcelo? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Eu espero que a gente possa aqui bater um papo, mostrando a que nível que nós estamos hoje na parte de reconstrução tecidual, periodontal, perimplantar. E será um privilégio imenso aqui para os Boc Members e para você, Lina, que está me dando a oportunidade, juntamente com o Boc, de discutir um pouquinho sobre a nossa filosofia de trabalho no qual nós estamos inseridos no mercado. É um prazer te receber aqui, Marcelo. Obrigado, obrigado. Marcelo, a gente temos muitos casos no consultório com retrações gengivais. Como o grupo de vocês está abordando esses casos? Como vocês estão indicando um enxerto, por exemplo, de tecido conjuntivo ou um enxerto gengival livre para casos de recessão gengival? Pois é, então os tecidos, um primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é na correta indicação das técnicas. Nós vimos que nos últimos 20 anos houve uma revolução na parte principalmente em particular da periodontia, onde se mudou alguns protocolos de trabalho, onde se aperfeiçoou algumas técnicas cirúrgicas, tornando os procedimentos mais previsíveis. Onde está essa previsibilidade? No diagnóstico. Tudo começa no diagnóstico. Então, quando nós vamos indicar hoje, Lilian, uma técnica cirúrgica para ter um recobrimento radicular, para ter uma exposição de uma abutment ao redor de um implante, sobre um implante, ou modificar até mesmo um biotipo tecidual, é necessário que nós identifiquemos o problema inicialmente, a causa desse problema, para que daí então a gente busque a solução para ele. E hoje, dentro dos recobrimentos radiculares, tem diferentes técnicas associando ou não o tecido conjuntivo, fazendo simplesmente avanços coronários do retalho, ou até mesmo em alguns procedimentos onde nós temos que reconstruir as faixas de tecido ceratinizado através dos enxertos gengivais livres, ou alternativas aos enxertos de tecido autógeno. Eu não gosto do termo substituto, porque de fato nós não temos substitutos aos enxertos autógenos, porque eles são padrão ouro, eles são os nossos grandes referenciais quando nós queremos buscar a reconstrução. Então, o que nós vamos ter no mercado são alternativas para oferecer aos nossos pacientes uma menor invasividade, uma menor morbidade e, consequentemente, um resultado que se assemelhe ao que você alcançaria nos enxertos autógenos. Então, para nós trabalharmos dentro das reconstruções dos tecidos moles, é necessário que a gente avalie presença ou ausência do tecido ceratinizado, profundidade e largura dessa recessão, posicionamento tridimensional desse dente ou deste implante que justifica ou não o procedimento, a questão da presença ou ausência da junção semente-esmalte, que nós sabemos que hoje é um ponto decisivo de onde vai se posicionar essa margem gengival. Se ela não existe, é preciso que nós reconstruamos, e para reconstruir uma junção semente-esmalte existe um critério rigoroso para você devidamente posicioná-la antes e prévio ao teu procedimento cirúrgico, porque ela vai ser decisiva. Não adianta você querer fazer uma reconstrução, por exemplo, do ponto de vista do tecido mole, um recobrimento radicular, querendo levar a tua margem gengival a um nível onde geneticamente ela não foi determinada para estar. Ela tem que ir até onde a sua junção semente-esmalte deve estar. É aí onde a margem deve parar. Esse conceito é o que diferencia hoje algumas filosofias de trabalho. Antigamente nós nos amparávamos apenas na presença do osso interproximal, que era as classes de Miller, né? Lembra? A classe 1, 2, 3 e 4. Então esse era o nosso grande parâmetro para poder. Ainda continua sendo um parâmetro, mas não é mais o único parâmetro. Nós temos que avaliar uma série de outros parâmetros, que é o que vai dar previsibilidade para nossos procedimentos, é o que vai nos dar uma condição de estabelecer um prognóstico positivo, duvidoso ou improvável. Tá? Então, isso é o que a gente tem que mensurar. Exatamente. Você chegou a falar das classes de Miller, inclusive recentemente o Zucchelli publicou um artigo, agora em 2015, fazendo algumas observações a respeito das classes de Miller. E um dos pontos foi como identificar a junção esmalte-cemento
no dente, em casos de abfrações, tudo. Erosões, né? E em relação à papila interdental também, como você bem citou. Isso, a correlação, né? Porque tem uns trabalhos também no Piniprato, onde ele considera a altura e a largura dessa papila na influência dela para os resultados com relação ao recobrimento. A área da papila, né? E o Zucchelli, ele utiliza esses parâmetros para determinar onde ele vai jogar a sua junção semente-esmalte, até onde ele vai restaurar a sua junção semente-esmalte. Esse é um parâmetro importante que nós temos que ter. Só que ninguém nunca parou para pensar nisso. Ninguém nunca parou para que, antes de eu fazer o procedimento cirúrgico, aquela junção semente-esmalte deve estar devidamente estabelecida. Muito diferente seria se eu fizesse a cirurgia e depois buscasse uma reconstrução. Porque o meu tecido não vai até onde está o meu desgaste. O tecido não vai até onde está a bifração. O tecido vai onde geneticamente ele tem que estar. E essa papila, essas relações com papila e ponto de contato, elas são determinantes para que eu estabeleça esses posicionamentos. E é o que vai me dar previsibilidade. O paciente às vezes vem, doutor, essa recessão ela vai ser recoberta 100%? Não tem como a gente afirmar 100%, mas tem como eu estimar o meu ganho. Eu não posso dar garantias absolutas, porque depende de uma série de outros fatores para que eu tenha um resultado 100%. Mesmo os fatores externos, como o cuidado do paciente, sem dúvida, os cuidados pós-operatórios do paciente. Os hábitos do paciente. Os hábitos do paciente. Então, controlar os hábitos do paciente é extremamente difícil, porque ele passou a vida inteira desenvolvendo esses hábitos. Então, antes mesmo de nós partirmos para a cirurgia, nós temos que nos dar a oportunidade de tentar modificar esses hábitos. Como as orientações de técnica de higienização, o controle do biofilme, os hábitos de escovação, as técnicas de escovação, é difícil você controlar isso. É muito difícil, por exemplo, também quando o paciente vai se submeter a um tratamento ortodôntico, que são forças que são aplicadas sobre um periodôntico que às vezes não está preparado para recebê-la. Então, se ele não está preparado para receber, nós devemos melhorar isso juntamente dentro de um ambiente multidisciplinar para que nós consigamos resultados favoráveis, sem, no entanto, trazer sequelas para o paciente. E quando houver, que elas sejam as menores possíveis. Então, essa racionalidade de trabalhar hoje em equipe é o que faz dos grupos diferentes com relação ao que se aborda como técnica cirúrgica para os nossos pacientes. E os pacientes vêm em busca disso, de segurança. É o que você certamente também iria querer quando consultasse um profissional. Exatamente. É o que eu gostaria também de ouvir de um profissional. A segurança em ele me defender alguns pontos de vista e me assegurar de um resultado que eu anseio por ele. Marcelo, você falou de alternativas ao tecido conjuntivo que hoje a gente considera como sendo padrão ouro. Em que casos você utiliza essas alternativas? Sim, há casos, há situações, nem sempre os nossos pacientes estão aptos para terem áreas doadoras intraorais. Nem sempre os pacientes estão preparados para aceitar o procedimento. Então, felizmente, a indústria, a engenharia dessas indústrias voltada para os biomateriais, hoje nos disponibiliza algumas linhas de biomateriais que podem ser alternativas para esses enxertos autógenos. Por exemplo, nós temos a matriz de colágeno. A matriz de colágeno hoje é um excelente biomaterial para você selar o alvéolo, para você fazer um recobrimento radicular, para você ganhar tecido ceratinizado em algumas situações, mas ele não pode ser dito como substituto. Ele não substitui o tecido autógeno. Ele é uma alternativa viável, desde que bem indicada. Se você não indicá-la, você não vai conseguir os benefícios que ele realmente poderiam te proporcionar. Os resultados que eles vão te proporcionar não são a altura daquilo que você tem com relação ao tecido autógeno. Então, a racionalidade do uso é o que dita os ganhos que nós vamos ter com os nossos pacientes. Por exemplo, em algumas situações, nós vemos aí o uso indiscriminado da matriz de colágeno. Então, o uso indiscriminado da matriz de colágeno é o que põe em descrédito a técnica. Nós temos que ter um profundo conhecimento da aplicação, da aplicabilidade dessa técnica para que ele possa nos trazer resultados. E como que ele vai trazer esses resultados? Indicando corretamente, aplicando corretamente. E esse momento somos nós que temos que definir. Essas tomadas de decisões somos nós que temos que fazer, não o nosso paciente. O paciente às vezes quer isso, ele não quer a segunda área cirúrgica. Mas nós temos que nós temos que nos posicionar de uma tal maneira que há momentos
onde eu não posso abrir mão do tecido autógeno. Ele é quem vai resolver o problema para determinadas situações clínicas. E as alternativas aos enxertos de tecido mole, principalmente, ele também tem as suas limitações. Tem suas vantagens e tem as suas desvantagens. Essas vantagens, elas podem ser resumidas com relação à disponibilidade ilimitada. Lógico, tem a questão do custo, que é uma desvantagem, mas tem a grande vantagem da disponibilidade limitada, tem a vantagem de você não gerar uma morbidade para o paciente, tem a vantagem de você gerar esse conforto por não ter gerado essa morbidade para o paciente, tem a vantagem de você reduzir o teu tempo cirúrgico, e as desvantagens, que é a relação a custo e a resultados que não se assemelham tanto, não se igualam aos tecidos autógenos, que ainda é o nosso padrão ouro. Sim. Eu trabalho com ambos, só que cada momento tem a sua aplicação. Cada caso exige uma abordagem, e essa racionalidade de abordagem eu não abro mão, porque o resultado sou eu que garanto para o paciente. O paciente vem em busca disso, e para eu assegurá-lo, eu tenho que adotar uma ou outro protocolo, que é o que vai fazer com que a gente ganhe esses resultados que atenderiam os anseios do paciente. Sim. Vamos falar agora um pouco da parte de reconstrução periimplantar com enxertos conjuntivos. Existem casos em que a gente está vendo que a gente pode lançar mão dessa técnica, né, Marcelo? Sim, sem dúvida. Como que vocês têm feito essas abordagens? Na instalação do implante, o que tem sido, o que a equipe de vocês tem visto, tem observado? A gente... Uma coisa que eu venho falando, Lilian, nosso grupo vem falando, a ProImpério, do qual eu tenho o privilégio de fazer parte, nós vemos falando que o nosso grupo ele tem uma filosofia de trabalho. E existem N grupos aqui no Brasil com posicionamentos muito semelhantes, e eu diria que até como referências nacionais e internacionais, e que eu tenho orgulho de fazer parte deles, entre eles, compartilhar a mesma filosofia de trabalho. E recentemente nós estivemos na Europério, teve agora em junho em Londres, e confirmou-se ali exatamente essa filosofia, esses protocolos de trabalho, que o que determina o uso ou não de um tecido mole no ambiente periimplantar, e os melhores momentos para nós intervirmos é no momento que nós estamos fazendo a instalação do implante. Mas quando? Em que momento que eu uso o tecido conjuntivo? Em que momento que eu uso o implante imediato ou provisionalizo imediatamente? Não depende mais de um único fator. Nós temos que analisar uma série de outros fatores, como, por exemplo, a estabilidade primária do implante, a presença da tábua óssea vestibular. Tem um trabalho que foi no Inspire da revista Clinical Implant Research, que fala das 5 réguas. Então, é o biotipo tecidual, a espessura da tábua óssea vestibular, é o desenho do implante, é o preenchimento do gap, e a estabilidade primária. Então, esses são 5 pontos que nós temos que considerar na hora que nós vamos definir um ambiente para eu fazer uma provisionalização imediata. E o tecido conjuntivo, ele é indicado quando? Quando eu diagnostico se eu tenho um biotipo tecidual fino ou espesso. Eu diria que o intermediário ele é extremamente difícil de se determinar, embora você tenha hoje o auxílio maravilhoso das tomografias, do tipo Prexion, que me dá uma avaliação periodontal extremamente precisa, extremamente acurada com relação ao diagnóstico. Mas a qualidade do meu biotipo tecidual é que vai determinar eu usar ou não o enxerto de tecido conjuntivo. Por exemplo, nos biotipos espessos, se eu não tiver recessão de margem, não justifica eu utilizá-lo, mas eu preciso preencher os gaps. Preencher os gaps hoje é imperativo nas nossas abordagens envolvendo implantes. Isso não se discute mais. O grupo de vocês preconiza, independente do tamanho do gap, preenchimento do gap? Preenchimento, precisa preencher. Com algum biomaterial? Isso, com biomateriais e biomateriais de excelência, que são as matrizes inorgânicas bovinas. Nós temos hoje algumas, dentro do mercado brasileiro, algumas N marcas de biomateriais, mas nós temos que ir atrás do que a literatura mostra, que sejam realmente efetivos. Eu aqui não estou aqui para defender marcas, mas nós temos marcas aí excepcionais com relação aos resultados que as pesquisas corroboram. Então, essa comprovação clínica e científica é o que faz com que nós adotemos protocolos e esses protocolos tornem os procedimentos previsíveis.
Então, se eu tenho recessão de margem, num biotipo fino ou espesso, eu tenho que usar o tecido conjuntivo. Se eu tenho um biotipo espesso, porém eu tenho uma margem igual ao contralateral, eu mantenho, não preciso de um enxerto de tecido conjuntivo. Então, a gente só tem que racionalizar o uso. E olha, eu falo mais um outro ponto que nosso grupo defende bastante. Não é qualquer conjuntivo. Nós temos que adotar conjuntivos para essas reconstruções com algumas características clínicas que fazem toda a diferença para a sustentação desses resultados a longo prazo, que é a qualidade do conjuntivo em termos de colágeno. Então, tecidos, enxertos colaginosos, eles promovem uma maior estabilidade, porque nós temos uma quantidade de fibras, os grupos de fibras que estão no espaço periimplantar, eles são infinitamente mais reduzidos comparado ao que nós temos no espaço periodontal. Então, dentro dessa análise, eu preciso reforçá-la. Daí muda, às vezes, a questão do componente protético. Eu disponibilizo uma melhor qualidade de fibras no entorno daquele componente para sustentar um perfil de emergência que o paciente precisa para sustentar uma prótese estética, funcionalmente, um comportamento bem estabelecido. É o que o meu protesista busca na hora que ele indica para que eu faça uma manipulação tecidual, um perfil de emergência que o favoreça para resolver proteticamente e funcionalmente a reabilitação que o paciente veio fazer. Marcelo, você falou agora em espessura, né, do tecido conjuntivo. Na parte dental, a gente geralmente, a maioria dos trabalhos preconiza em torno de 1 milímetro, né, essa espessura. Vocês têm utilizado uma espessura diferente? Vocês estão preconizando para regiões periimplantares alguma espessura diferente? Existem os trabalhos, né, trabalhos de 2009, 2014 e agora um mais recente, 2015, de um estudioso, né, na Universidade da Lituânia, o Linkevicius. Ele publicou alguns trabalhos fazendo esses comparativos, né, de você associar, modificar o biotipo tecidual. Então, biotipos teciduais abaixo de 2 milímetros, e o paciente ele é muito mais propenso a ter perdas ósseas periimplantares do que um paciente que tem um biotipo tecidual acima de 2 milímetros. Então, isso vai mais uma vez ao encontro da nossa filosofia de trabalho e de alguns outros grupos brasileiros. Não estou dizendo que nós somos os criadores disso, nós só seguimos uma proposta filosófica que o nosso grupo desenvolve e assegura dentro das evidências clínicas e científicas. Então, os biotipos teciduais, as espessuras desses tecidos periimplantares, dessa mucosa periimplantar, ela também é decisiva para a estabilidade do osso periimplantar. Não apenas o design do implante, não apenas a superfície do implante, a conexão do implante, não está, mais uma vez, não está, a estabilidade não mora apenas nesses fatores. Existem outros fatores mais que vão além do implante e das características do osso. O biotipo do tecido mole, a qualidade do tecido mole, ele também é decisivo para essa estabilidade tecidual. Então, biotipos abaixo de 2 milímetros, nós modificamos. Sim, mas e a espessura do tecido do enxerto que vocês removem do palato? Há alguma alteração? Não, veja bem, quando nós vamos fazer um enxerto, por exemplo, para uma finalidade de recobrimento radicular, ou para uma finalidade que eu quero modificar a minha mucosa periimplantar, nós sempre buscamos tirar o enxerto tecido conjuntivo mais superficializado, que é um tecido muito mais denso, é um tecido muito mais colagenoso, é um tecido que fisiologicamente ele foi muito mais estimulado. Então ele tem uma capacidade de ter um grupo de fibras muito mais organizado, muito mais estruturado, diferente de eu encontrar um tecido conjuntivo mais profundamente situado, que é mais frouxo, mais para a parte em relação à parte anterior, né, e ao periósteo. Nós temos um tecido conjuntivo muito mais frouxo, muito mais adiposo. Então é um tecido que não é de qualidade para nós fazermos as modificações desses biotipos teciduais. Então a gente tem que buscar um tecido mais superficializado. Então a técnica que nós utilizamos para isso, Lilian, normalmente é a técnica de remoção, a técnica do gengival livre. É através dele que nós coletamos, é através dele que nós podemos desepitelizar na boca com brocas diamantadas sob irrigação, ou nós podemos desepitelizar na bancada através da remoção da camada de epitélio.
Tá? E aí você tem um tecido conjuntivo de extrema qualidade para fazer essas modificações. Quanto que vai resultar? 1 milímetro, 2 milímetros? Normalmente, quando você tira ele do céu da boca, ele varia de 3 a 6 milímetros da parte coronal à parte apical. Ele vai adquirindo a espessura cada vez maior em direção apical, ao centro do rebordo, ao centro do palato. Só que essa capacidade de aprofundamento vai trazendo também um tecido conjuntivo de baixa qualidade. Quanto mais próximo da região de molares e mais coronal ele estiver, maior é a sua capacidade de colágeno, maior é a sua quantidade de colágeno, melhor esse tecido conjuntivo. Então, para essas finalidades de recobrimento e de modificação de biotipo, é o conjuntivo de excelência. Então, essa espessura, ela varia entre 1,5 e 2 milímetros, é o que nós enxertamos. Marcelo, você falou que você está chegando da Europério. A Europério, para quem não sabe, é um dos maiores congressos do mundo em periodontia, que o Marcelo acabou de chegar de lá. O que você viu lá no congresso que te chamou mais atenção? Como nós dentistas brasileiros estamos nos posicionando em relação aos dentistas de fora, né, do Brasil, internacionais? Como que a odontologia brasileira está no nível mundial? Bom, eu tive, como você falou, Lilian, eu tive esse privilégio de estar agora recentemente nesse congresso, e o que nos confortou, né, e até mesmo nos animou bastante, é que nós estamos num caminho muito contemporâneo da aplicação dos procedimentos envolvendo pério e implantodontia. A Europério, ela nada mais confirmou aquilo que muitos grupos aqui no Brasil já vêm fazendo, com excelência, com resultados extremamente merecedores de um palco para ser mostrado. Que bom. Tá? Então, nós estamos numa filosofia de trabalho que não deixa nada a dever ao que se faz hoje no mundo. As frentes das pesquisas, as pesquisas que foram mostradas, os resultados clínicos que foram mostrados e produzidos, eles estão exatamente no mesmo nível que nós. Ou, aliás, nós estamos no mesmo nível que eles. Então, nós não devemos absolutamente nada, mostrando que a nossa odontologia, ela ainda é extremamente contemporânea. É lógico, nós temos alguns desníveis, se nós considerarmos regiões, considerarmos protocolos de trabalho, mas o nosso trabalho, que hoje é considerado de excelência, está exatamente no nível que foi mostrado nesses congressos. E isso conforta. Eu acho que nós só deveríamos ter mais espaço para nós discutirmos isso internamente, através de consensos, de encontros entre esses grupos, para que nós pudéssemos levar a nossa classe protocolo de trabalho que se tornasse mais previsíveis na prática clínica. O Brasil é um celeiro de profissionais gabaritados, merece ter muito bem visto, um evento como esse. Exato, o Brasil é muito bem visto. E eu espero que nós tenhamos essa oportunidade, que nós tenhamos oportunidades como essa, de discutirmos que nível que nós estamos, onde nós queremos estar, o que é a nossa odontologia, né? Por que ela é respeitada. Então, as pesquisas que poderiam até ser desenvolvidas num ambiente multicêntrico, as pesquisas que poderiam ser discutidas internamente para depois serem levadas para fora, nós ganharíamos um maior respeito. Não que nós não a temos, não que nós não o temos. Temos sim, nós somos respeitados lá fora, pelo que nós fazemos aqui. Nossa odontologia ela é muito bem vista, é uma odontologia de excelência, só que nós precisamos ganhar maior visibilidade. Mostrarmos os nossos protocolos de trabalho também. Exatamente. Que não devem nada ao que se mostrou lá. Isso é muito bacana. Com certeza. Marcelo, sei que o grupo de vocês tem feito muito aumento vertical. Como que está sendo essa técnica? Como vocês estão vendo a técnica? Os resultados? Sim, como todas as técnicas para ganho ósseo vertical, reconstrução tecidual vertical, ela é um desafio biológico, né? Não é segredo para ninguém. Nós temos N técnicas hoje no mercado, Lilian, né? E técnicas previsíveis e outras pouco previsíveis. E todas elas carecem de planejamento muito rigoroso para que dê certo. Um ponto que nós defendemos como muito valioso para o sucesso da técnica é a observação com relação aos biotipos teciduais. Nós não temos condições de ter ganhos verticais sem que nós tenhamos a proteção de um tecido mole no entorno de tudo isso. É o que vai dar a proteção. E muitas vezes os fracassos das cirurgias ósseas, das cirurgias para reconstruções ósseas verticais, elas acontecem porque
negligencia-se a qualidade dessa mucosa, a qualidade desse tecido ceratinizado, a qualidade desse periodonto, que vai, na verdade, dar a proteção e dar a condição mínima para que ali ocorra a regeneração. Mas então num caso onde não há uma qualidade boa de tecido mole, fica mais inviável se fazer sem sombra de dúvida, vertical. É imperativo que você faça a modificação. Se você quiser aumentar as suas chances de sucesso, é importantíssimo, eu diria, fundamental que você faça antes a modificação, aguarde o tempo e depois pelo menos 2 meses após a modificação, para daí sim você partir com maior previsibilidade para suas... Seja qual técnica você for adotar. O tecido mole, ele é necessário para proteger o seu trabalho. E o momento de você modificá-lo é prévio. Né? O melhor momento de você modificá-lo no intuito de promover um resultado mais satisfatório dos seus procedimentos é prévio à cirurgia. Não adianta você querer fazer uma cobertura de um novo volume com a mesma quantidade de tecido que você tinha previamente. Você precisa criar condições para que esse tecido se estenda e proteja a área que você está reconstruindo. E o bone ring é uma técnica, é mais uma técnica. Eu não diria, seria muita prepotência minha falar aqui que é a melhor técnica. Não estou dizendo que é a melhor técnica, mas ela é uma boa alternativa. Não, a melhor técnica é aquela que o cirurgião é aquela que funciona, é aquela que ele domina. Né? E assim, cada caso ele vai exigir uma determinada abordagem. Temos técnicas maravilhosas no mercado em termos de construção. Tive a oportunidade de ver os trabalhos do Urban na Europério, resultados fantásticos do ponto de vista da reconstrução. Eu acompanho o grupo de vocês e vejo os excelentes resultados que vocês têm. Sim, são resultados que mais uma vez, não é uma técnica corriqueira, não é uma técnica que se faz no dia a dia. É uma técnica que exige uma abordagem extremamente criteriosa para que você realmente tenha habilidade cirúrgica também, né? Tem uma curva de aprendizado, assim como tudo. Como tudo. E os resultados, para eles se tornarem previsíveis, carece disso. Primeiro, da sensibilidade do cirurgião, saber até onde ele pode atuar. Por quê? O que mais comumente acontece é que o clínico usa a técnica de maneira indiscriminada, sem nenhum critério. Isso leva ao descrédito da técnica. E esse descrédito é dado por nós mesmos profissionais, que não respeitamos os protocolos de trabalho. Então nós temos que respeitar o protocolo de trabalho para que a técnica não entre em descrédito por irresponsabilidade. Isso é o que faz toda a diferença. A base, a formação e a curva de aprendizado, ela é determinante para que você tenha sucesso nesses tipos de técnica, que são técnicas que têm um desafio biológico imenso. Marcelo, então, para finalizar, a gente tem a agradecer sua presença aqui e suas últimas considerações. Eu agradeço, tremendamente o convite, agradeço tremendamente a oportunidade, de ter aqui, dividir esse espaço aqui com você, de responder essas perguntas, de criarmos esse bate-papo, extremamente proveitoso e enriquecedor. Eu acho que são oportunidades como essas que nós podemos oferecer à odontologia brasileira, só que num ambiente um pouco mais macro. Então, a consideração que eu gostaria de fazer é que a odontologia, ela hoje, sem sombra de dúvida, é uma especialidade não, mas ela é uma profissão cercada de especialidades, alicerçada por especialidades. E cada vez mais nós estamos trabalhando no mundo da subespecialidade. Veja o comparativo da periodontia. Hoje você tem pontos de você trabalhar apenas com aumentos estéticos funcionais da coroa clínica, técnicas para recobrimentos radiculares, então profissionais altamente preparados e qualificados para lidar com uma ou com outra técnica. E na implantodontia, a mesma coisa, mas as duas jamais trabalham separadas. Então, cada vez mais eu vejo que as multidisciplinas, elas precisam estar muito bem vinculadas e sintonizadas para que nós alcancemos resultados de excelência. Esta é a minha visão, isto é o que defende o nosso grupo e isso é o que nós vemos como um grande diferencial para quem quer exercer uma odontologia de excelência. É estar vinculado às multidisciplinas. As multidisciplinas, a somatória dos fatores, é o que resolve os nossos pacientes, não uma ou outra isoladamente. Muito obrigado, Lilian, pela oportunidade. Bom, pessoal, esse foi mais um bate-papo entre colegas com o professor Marcelo Nunes. Acesse o nosso blog no site do BOC São Paulo e acompanhe a gente pelo grupo Perimplantar. Até a próxima!
Obrigado, Lilian, pela oportunidade.